Olá, meus amigos concurseiros, sejam bem-vindos à loja do concurseiro.com.br, o curso online que mais cresce no Brasil. Bem, eu sou o professor Emerson Castro, da disciplina de Matemática. Na aula de hoje, nós vamos resolver exercícios, né? Então, a proposta dessa videoaula de hoje é que a gente resolva exercícios. A gente preparou exercícios para que a gente possa batalhar bastante. No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar de conjuntos e suas operações, tá? Então, aqui está incluído aí no seu edital como conjuntos numéricos, conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, né? Operações com conjuntos, operações com números inteiros e por aí vai. Então, são os conjuntos e suas operações. Não é simplesmente aquela situação de pertence, não pertence, contém, não contém, não é somente isso. Também as suas operações. Então, nós preparamos alguns exercícios, né, de modo que a aula não fique cansativa, de modo que você possa visualizar a aula de uma forma bem tranquila, bem gostosa. Vamos lá, então. Nossa primeira questão. Consulplan do ano de 2015. Em relação à teoria dos números e conjuntos numéricos, marque a alternativa correta. Então, veja, em alguns editais aparece isso aqui, ó, teoria dos números, conjuntos numéricos. Então, aqui uma questão envolvendo estes assuntos. Em outros editais aparece somente como conjuntos numéricos. Em outros, operações com conjuntos. Por isso que nós nomeamos a aula como conjuntos e suas operações. Marque a alternativa correta. Cuidado na hora da prova. 90% das questões são realmente para marcar a alternativa correta. Mas existem algumas questões que são para marcar a alternativa incorreta. E às vezes a gente acaba errando a questão por conta disso. Bem, na letra A, o número racional 13 sobre 3 está compreendido entre 5 e 5 raiz de 3. Primeiramente, vamos lembrar o seguinte. Ele falou em número racional. O que vem a ser um número racional? Números, conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, tá? Conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. E o que são os números racionais? São todos os números que podem ser escritos na forma de uma razão. Por isso o nome racional. Racional vem de razão. Razão é basicamente a mesma coisa que uma divisão, tá certo? Bem, então o conjunto dos números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de uma razão. Por exemplo, Emerson, 2/3 pertence ao conjunto dos racionais? Com certeza, porque é uma razão. Aí o cara disse assim, ó, 8 pertence ao conjunto dos racionais. O candidato diz, Emerson, isso aqui está certo. Agora, isso aqui está errado. Negativo, minha gente. Isso aqui também está correto. Mas como que isso aqui está correto? Por que que o 8 pertence aos racionais? Eu disse que números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de uma fração ou razão. Aqui já é uma razão. E este camarada, aparentemente ele é um número natural, um número inteiro. Mas ele pode ser escrito na forma de razão? Pode. De que forma? 8 sobre 1. Quando eu digo 8 sobre 1, ou 8 está para 1, ou 8 dividido por 1, eu criei uma razão, eu criei uma relação, eu criei uma divisão. Isso, de fato, pertence ao conjunto dos racionais.
Então, 13 terços pertence ao conjunto dos racionais? Sim, porque ele está escrito na forma de uma fração. Tudo aquilo que estiver escrito na forma de uma fração ou puder ser escrito pertence ao conjunto dos racionais. Agora vamos ver se o restante está correto. Ele diz que este número está compreendido entre esses dois. Como é que nós vamos saber? Primeiramente, eu tenho que dividir o 13 pelo 3. Então vamos lá. 13 dividido por 3 vai dar 4 vezes 3, 12. Para 13, 1. Baixa um 0. 10 dividido por 3 vai dar 3 vezes 3, que vai dar 9. Para 10, 1. E vai ficar nessa situação aqui. Então, uma dízima periódica. Então, logo, 13 dividido por 3, que é um número racional, é 4,333 e vai até o infinito. Este número não está compreendido entre esses dois. Então, por isso está errada a letra A. A letra B. O menor número racional compreendido entre 5 e 5 raiz de 3 é 5,1. É errado. Não é o 5,1. Por que, Emerson? Porque quando eu penso, por exemplo, no 5,01, que é menor do que este e que também é racional, ele está compreendido aqui. Portanto, 5,1 não é o menor número racional. Tem vários outros. Por exemplo, eu estou dando aqui o exemplo de 5,01. Mas, Emerson, como é que o 5,01 é dito racional? Porque eu posso escrevê-lo da seguinte forma: 501 dividido por 100. Se nós dividirmos 501 por 100, vai dar o próprio 5,01, ou seja, ele é um número decimal, aparentemente não é racional, mas lembra qual é o conceito do número racional? Tudo aquilo que já está na forma de razão ou que pode ser escrito na forma de uma razão, ok? Então, 5,01 é somente um exemplo. Eu poderia citar 5,03 e por aí vai. Todos eles são menores que 5,1, portanto está errado. Letra C. Há exatamente dois números pares compreendidos entre 5 e 5 vezes a raiz quadrada de 3. Como é que eu vou saber se tem dois números pares entre 5 e 5 raiz quadrada de 3? Nós vamos fazer o seguinte: 5 vezes a raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de 3 é algo aproximado com 1,73, tá certo? Então, olha, raiz quadrada de 3. Se você fizer o cálculo, você vai perceber que vai dar aproximadamente 1,73, tá certo? E se você multiplicar 5 por 1,73, vai dar 8,65. Então, veja, entre o número 5 e o número 5 raiz de 3, que é a mesma coisa que 8,65, nós temos exatamente dois números pares, o 6 e o 8. Então, nós temos, de fato, entre o 5 e o 5 raiz de 3, que é 8,65, dois números pares. Portanto, a resposta correta é a letra C. Entre o 5 e o 8,65, que é a mesma coisa que 5 raiz de 3, tem de fato
2 números pares, letra C, tá? Há exatamente 5 números inteiros compreendidos entre 5 e 5 raiz de 3. Não, números inteiros só teremos o 6, o 7 e o 8. Então, não são 5 números inteiros e apenas 3 números inteiros. Ainda que eu contasse com o próprio 5, seriam 4 e não 5 números inteiros. Portanto, resposta à letra C para a primeira questão. Então, fizemos aí uma pequena revisão sobre o conjunto dos números racionais, principalmente, tá certo? Vamos lá para a questão de número 2. Na questão de número 2, Consulplan do ano de 2014. Sejam os números irracionais. X é igual a raiz de 3. Y é igual a raiz quadrada de 6. Z, raiz quadrada de 12. W, raiz quadrada de 24. Qual das expressões apresenta como resultado um número natural? Qual das expressões apresenta como resultado um número natural? Bem, então agora nós vamos fazer uma revisão sobre o conjunto dos números naturais. Vejam, observe. Conjunto dos números naturais representado por essa letra N aqui, tá certo? Quem são os números naturais? Começa no 0, 1, 2 e vai até o infinito. Então, de outra forma, quem são os números naturais? Quem são os números que pertencem ao conjunto dos números naturais? O 0 e todos os números positivos, ou seja, é um conjunto infinito, o conjunto dos números naturais. Só admite o 0 e os positivos. Mas, Emerson, às vezes, em algumas questões, aparecem um asterisco assim em cima da letra. O que isso quer dizer? Quer dizer que o 0 não faz parte, seja no conjunto dos números inteiros, seja no conjunto dos números racionais ou em qualquer outro conjunto numérico. Quando você vir na prova um asterisco, você já sabe que o 0 não fará parte, somente os outros elementos desse conjunto, ok? Então vamos lá. Qual dessas expressões aqui apresenta como resultado um número natural? Mais uma vez, quem são os números naturais? O 0 e todos os números positivos, tá certo? YW menos XZ. Quem é o Y? Y é a raiz quadrada de 6, vezes o W, que é a raiz quadrada de 24, menos x vezes z, x, raiz quadrada de 3, vezes o z, raiz quadrada de 12. Veja, na multiplicação de raízes, eu posso proceder da seguinte forma. Você deixa, ao invés de deixar as duas raízes uma ao lado da outra, você bota uma raiz única e coloca todos os números do lado de dentro. 6 vezes 24. Menos, faça a mesma coisa do outro lado. 3 vezes 12. O que que nós teremos? 6 vezes 24. 144. Menos 3 vezes 12. 36. Raiz quadrada de 144. 12. Menos raiz quadrada de 36. 6. 12 menos 6 igual a 6. E 6 realmente é um número que pertence ao conjunto dos números naturais. 6 pertence
ao conjunto dos números naturais. Portanto, resposta correta, letra A, tá certo? Se nós fizermos as tentativas para as letras B, C e D, isso não vai dar certo. Eu vou fazer somente com a letra B para a gente verificar se realmente é verdadeiro ou não, né? O aluno, na hora da prova, o candidato, ele tem que ter essa percepção. Na maioria das vezes, o que decide quem passa em um concurso e quem não passa é o tempo que você gasta em determinadas questões. Tem candidatos que demoram muito tempo. Nós sabemos que uma média para qualquer concurso é uma faixa de 3 minutos para cada questão. Se a banca for o CESP, prova de itens para você julgar se é certo ou errado, é uma média de 1 minuto mais ou menos para cada item. Então eu não posso me dar o luxo de perder tempo. Se eu fiz a questão, analisei a letra A, percebi que deu 6. 6 pertence ao conjunto dos naturais. E é exatamente isso que ele quer, é a letra A. No dia da prova, você tem que passar para a terceira questão, para a próxima questão. E não testar a B, testar a C e testar a D. Esse é o tipo de aluno que vai passar facilmente em um concurso. Porque o aluno que faz isso é o aluno que tem confiança. É o candidato que realmente se preparou, que chegou aqui e disse, tá certo, é a letra A. Olha logo para o cartão resposta e já pinta a marcação lá da letra A. Mas aqui eu vou testar pelo menos a letra B. XW mais YZ. XW mais YZ. Vejamos então, quem é X e quem é W. X raiz de 3, W raiz de 24. Raiz de 3 vezes a raiz de 24. Mais Y vezes Z. Y é raiz de 6 e Z raiz de 12. Raiz de 6 vezes a raiz quadrada de 12. Aqui, raiz quadrada de 3 vezes 24. Mais aqui, raiz quadrada de 6 vezes 12. 24 vezes 3. Raiz quadrada de 72. Mais 12 vezes 6. Raiz quadrada de 72. Ah, Emerson, eu já sei. Raiz de 72 mais raiz de 72 é raiz quadrada de 144. Em hipótese alguma, tá? O que ele quer que você pense é exatamente isso. É essa forma errada aqui. Raiz quadrada de 144, que é a mesma coisa que 12. Aí você vai ficar na dúvida, meu Deus, isso aqui também é um número que pertence ao conjunto dos naturais. Então, tem duas alternativas corretas? Não. Pessoal, na soma das raízes, eu não posso somar o que está dentro. Eu tenho que somar apenas quem está fora, os coeficientes. Como os radicais são iguais, o índice, radicando, como tudo é igual, a única coisa que eu posso somar é quem está fora. Apesar de não aparecer, aqui é como se tivesse 1 e aqui também é como se tivesse 1. 1 mais 1, 2. Então fica 2 vezes a raiz quadrada de 72. Então na soma e subtração de frações, eu só posso executar estas operações se as raízes forem todas iguais. E quem é que eu somo ou subtraio? Os coeficientes, ou seja, os números que estão do lado de fora da raiz. Aqui não tem nada, é como se fosse 1. Aqui não tem nada, é como se fosse 1. Então, 1 mais 1, 2 vezes a raiz quadrada de 72, que não pertence ao conjunto dos números naturais. Portanto, eu fiz essa apenas para provar que a letra B, assim como a C e a D, não vão dar como resposta ao número natural. E, portanto, a segunda, de fato, é a letra A. Ok? Mas o nosso concorrente da loja do concurseiro, que não se preparou com qualidade, pode ser que ele vá testar C
e a D. Neste momento, o nosso aluno aqui da loja do concurseiro, ele avançou para a próxima questão e já está ganhando tempo e com isso está muito mais próximo da sua aprovação, certo? Terceira Consulplan 2014. Sejam os conjuntos A, B e C, se x e y são respectivamente o maior e o menor elemento do conjunto, então veja, respectivamente, como ele falou x primeiro, o maior é o x, depois ele falou y, depois ele falou menor, então o maior é o x e o menor é o y, elemento deste conjunto. A interseção com B, união com B, interseção com C. Então, x vezes y é igual a... Primeiramente, vamos verificar quem é a interseção com B. Lembra, pessoal, o que é a interseção? Que nada mais é do que esse U voltado para baixo. Interseção quer dizer o seguinte, é o que tem em um conjunto e tem no outro também, tá certo? Como nós temos aqui primeiro a interseção do A com o B, é o que tem no A que também tem no B. Vejamos, o 0 tem no A, mas não tem no B, tá? O 3 tem no A, mas não tem no B. O 4, né, tem no A e o 4 também tem no B. Interseção é exatamente isso. O que tem em um conjunto que também tem no outro. O 7 tem no A e também tem no B. O 9 tem no A, mas não tem no B. O 8 tem no B, mas não tem no A. Ou seja, os únicos números, os valores que pertencem tanto ao A quanto ao B são 4 e 7. Portanto, a interseção com B é o conjunto formado pelos números 4 e 7. Mas nós temos que descobrir também quem é o conjunto B interseção com C. B interseção com C quer dizer o quê? O que tem no conjunto B e que também tem no conjunto C. Quem é que tem no B? 1 tem no B, mas não tem no C. 2 tem no B e também tem no C, tá certo? 4 tem no B, mas não tem no C. 6 tem no B e tem no C, tá certo? 7 tem no B e não tem no C. 8, tem no B e não tem no C. Portanto, a interseção dos conjuntos B e C, ou seja, aquilo que tem no conjunto B, que também tem no conjunto C, é o conjunto formado pelos valores 2 e 6. Mas, Emerson, tu não falou do 9. É porque a gente visualiza que tem que estar aqui também. E como eu comecei da esquerda para a direita, eu segui todos os números do B e comparei com os do C. Portanto, 2 e 6. Observe que o 2 tem no C e tem no B. O 3 tem no C, mas não tem no B. O 6 tem no C, mas tem também no C. C e B. O 9 tem no C, mas não tem no B. Portanto, realmente, 2 e 6 é o conjunto que vai formar a interseção de B com C. Mas ele está falando aqui, ó, da união. É a união destes dois, não é verdade? A união destes dois. Então, vai ser a interseção com B, não é verdade? Unido
com a interseção de B com C. A união, você vai juntar todo mundo que tem em todos os conjuntos. Só não pode escrever o mesmo valor repetidas vezes, tá certo? Então, nós temos aqui, para fazer a união, que juntar todo mundo. Eu vou fazer do menor para o maior. O 2, depois o 4, depois o 6 e depois o 7. O que é que eu quis dizer com essa situação de não colocar o mesmo número se ele aparecer repetidas vezes? Veja, se por um acaso aqui tivesse um 6 também, nós teríamos 2 vezes o número 6. Mas aqui, na união, eu só iria escrever uma única vez. Então, quando nós formos fazer a união, eu escrevo todos os valores. Mas se por um acaso um mesmo número aparecer mais de uma vez, eu só o escrevo uma única vez. Exemplo, se eu for fazer a união com B, veja, o 4 aparece no A e aparece no B. Mas se eu for fazer a união com B, eu vou colocar o 4 uma única vez, certo? Então, a união destes dois conjuntos está aqui, ó, 2, 4, 6 e 7. O que nos fornece que situação? Nos fornece que o x, que é o maior número, é 7. E o y, que é o menor elemento desse conjunto, é 2. E o que ele quer, pessoal? Ele quer o valor de x vezes y. Ele quer o valor de x vezes y. Logo, 7 vezes 2 dá 14. Então, x vezes y igual a 14. Alternativa correta, letra A. Tranquilo? Então, aqui uma questão envolvendo união e interseção, uma questão Consulplan 2014. Não esquece, união você junta todos os elementos de todos os conjuntos e bota em um único conjunto. Só não vai colocar repetidas vezes o mesmo valor. E a interseção é o quê? É o que tem em um conjunto que também tem no outro, tá certo? Próxima questão, questão de número 4, também da Consulplan 2014. Sejam os conjuntos A e B. Diante das informações, analise. Primeira, 3 pertence a B. 3 pertence a B. Pertence quer dizer, este número está no conjunto B. Olhando para o conjunto B, eu enxergo 3 aqui. Mas veja que não é o número 3, e sim é um conjunto 3 dentro do conjunto B. Tá certo? Nós poderíamos dizer que é o subconjunto 3, porque ele está dentro do conjunto maior que é B. Então, não é o 3 que pertence a B. Para estar certo, teria que ser o subconjunto 3 pertence a B. Aí estaria correto. Desse jeito que está aqui, está errado. Tá certo? Para estar correto, deveria estar desse jeito. Ok? Afirmativa 2. 3 e 4 pertence ao A. 3 e 4 pertence ao A. Aí você olha aqui e veja. Nós temos aqui o subconjunto 3 e 4. Aqui também é o subconjunto 3 e 4. Você observa então que o subconjunto 3 e 4 realmente pertence ao conjunto A. E aqui, o conjunto vazio não está contido. Jogo da velha, na atualidade chamamos de hashtag, né? 2, ponto e vírgula A. Pessoal, isso aqui é uma doidice. Você observa que não faz sentido esse jogo da velha 2, ponto e vírgula A. Portanto, isso aqui está errado, tá? O conjunto vazio, ele está contido
no conjunto B. Se fosse conjunto vazio, está contido no conjunto B, aí estaria correto, tá certo? Mas aqui é conjunto vazio não está contido, ok? Então, nós vamos para a próxima afirmativa dele, para a próxima informação. O conjunto vazio pertence ao conjunto B. Você observa que o conjunto vazio realmente pertence ao conjunto B. Portanto, as afirmativas corretas, olha, estão corretas. Cuidado, veja realmente se são as corretas que ele quer. Estão corretas apenas as alternativas 2 e 4, alternativa letra B. Estão corretas apenas as alternativas 2 e 4, letra B. Ok? Tranquilo? Vejamos então a questão 5. Bem, aqui na questão 5, uma questão da PUC de São Paulo. Sejam os conjuntos A igual x pertence aos reais, tal que 1 é menor ou igual a x e é menor que 5. B, x pertence aos reais, tal que 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 6. Ou seja, o que é que isso quer dizer bem aqui? Quer dizer que os números que pertencem a esse conjunto são maiores ou iguais a 1 e menores que 5. Maiores ou iguais a 1 e menores que 5. Se nós, por um acaso, fôssemos demonstrar isso em forma de intervalo, seria assim, olha. 1 e 5. O que quer dizer o colchete fechado no número? Quer dizer que este número pertence ao conjunto. E o colchete aberto, ou seja, virado as costas para o número, quer dizer que este número não pertence. Fechou no número, pertence. Não fechou no número, não pertence. Então, quer dizer que neste conjunto aqui, o 1 está dentro desse conjunto? Tá. O 2, o 3, o 4, o 1,5, o 1,4. Mas, Emerson, o que é o conjunto dos números reais? O conjunto dos números reais engloba os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Portanto, o 1,0001 pertence aos reais? Pertence. Está aqui dentro? Tá, porque está dentro deste intervalo. E este aqui seria o conjunto A. E quem seria o conjunto B? Em forma de intervalos numéricos. X é maior ou igual a 2. Se é maior ou igual, quer dizer que o 2 pertence. Então, colchete fechado no 2. E como é menor ou igual a 6, o 6 pertence, é fechado no 6. Ok? Então, o 2 faz parte, o 3, o 4, o 5, o 6, o 2,4, o 5,002, o 5,999, tá certo? Assinale a alternativa correta. O conjunto A, interseção com B. O que é a interseção? É o que tem no A, que tem no B. É igual a x, pertence a reais, está o quê? X é maior do que 2. Veja. O 1 pertence aqui, mas não pertence aqui, tá certo? Mas o 2 pertence tanto ao B quanto ao A. Para estar correto isso, teria que ter bem aqui o sinal de igualdade, porque o 2 pertence tanto ao A quanto ao B. Então, teria que ser aqui 2 é menor ou igual a x. O 5 não pertence ao A, mas pertence ao B. Então, esse sinal de igual não estaria correto também. Feito dessa forma, a gente pula aqui para a letra B e verifica que a letra B aqui está correta. Por quê? Na letra B tem exatamente o que eu consertei na letra A. A interseção de A com B é igual a x, que pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 2, ou 2 é menor ou igual a x. Por quê?
o 2 pertence ao A e pertence ao B. Aqui tem o sinal de igualdade. E tem que ser menor que 5, porque o 5 pertence ao B, está no A, não está no A, tá certo? Porque o colchete está para fora. Veja que não pertence exatamente ao A. Por isso que não pode ter o sinal de igualdade. Resposta, então, letra B. Olha a letra C. A interseção com B é 2, 3 e 4. Emerson, o 2 está aqui? Tá. O 3 está aqui? Tá. O 4 tá? Tá certo. E o 5 não tá, Emerson. Então, o 2, 3 e 4 está correto. Não está, pessoal. Por que que não está? Porque como ele disse que é pertencente aos reais, dá margem para que o 2,1 esteja, o 2,14 esteja, o 3,7, por exemplo. E aqui ele delimitou que é só o 2, só o 3 e só o 4. Portanto, está errado por conta disso. É claro e evidente que se fosse no concurso, você viu que a letra B está certa, você deveria passar para a próxima questão. Mas aqui é um aprendizado, a gente está tentando melhorar mais um pouco, dar mais qualidade à sua aprovação aí, ao seu aprendizado. A interseção com B. Aqui não tem o sinal de igualdade, ó. Tem que ter o sinal de igualdade. E na letra E? Tem o sinal de igualdade, mas também tem o sinal de igualdade no 5. E não pode ter por quê? Porque o 5 não pertence ao conjunto A, somente ao conjunto B. Portanto, realmente a resposta correta é a letra B. Ok? Tranquilo? Então, nessa questão aqui nós fizemos uma revisão mais uma vez sobre conjuntos, não é verdade? A questão da interseção, a questão do pertence e não pertence, e falamos também do conjunto dos números reais. Ok? Então, pessoal, chegamos ao fim de nossa videoaula. Espero que você tenha absorvido bastante os conhecimentos que foram aqui ministrados por mim. Você já sabe, eu sou o professor Emerson Castro, você está na Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. Até a próxima, fiquem com Deus. Tchau!